Olá, meu nome é Caco Rocha. O que me motivou a gravar esse vídeo hoje foi um hangout que eu fiz dia 16 de maio de 2015 e sábado. E esse hangout, lá pelas tantas, acho que já pelo final do hangout lá, eu usei uma expressão que eu vou falar já daqui a pouco, e isso me motivou a gravar esse vídeo para a gente tratar de alguns assuntos aqui. Eu espero ser breve, mas vocês sabem que eu, para gravar vídeos, é uma lástima, então acaba saindo grande, eu não sou sucinto como eu gostaria de ser. E para isso, para começar para falar sobre isso, eu precisava falar também começando para falar sobre mim, né? Então eu já gostaria de dizer que eu não sou evangélico, não sou católico, não sou hinduísta, embora as pessoas saibam as minhas origens hindus, que eu já disse 1 milhão de vezes, e eu já expliquei isso em alguns outros vídeos, mas posteriormente eu posso gravar um vídeo só falando disso, mas era só para deixar claro. E na verdade eu não sou participante ativo de nenhuma religião específica ou religião instituída, como eu gostaria de dizer, e nem mesmo das religiões virtuais, que elas existem, embora seus líderes neguem, elas existem. E o mais incrível, que eles não deveriam ter medo nenhum, porque embora elas sejam virtuais, não exista templo, a liberdade de culto ela é garantida por lei, né? E existe uma lei, a Lei 11.635, de 27 de dezembro de 2007, que foi sancionada pelo Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente, que foi um reconhecimento do próprio Estado da existência do problema que existe da questão da intolerância religiosa no país. Então, a lei foi sancionada pelo Lula, aquele que as pessoas volta e meia diziam que era o cara que estava querendo acabar com as religiões. Pois é, ele sancionou uma lei que nos dá direito a termos a religião que quisermos, inclusive religiões virtuais. A intolerância religiosa no país, sim, sempre houve, provavelmente vai demorar um pouco para acabar isso, porque nós tivemos os protestantes, por exemplo. Há de se dizer aqui, deixar claro que o Brasil ele é um estado laico, ele não é um estado católico, não é um estado protestante, nem umbandista, nem espírita, nem nada. Ele é um estado laico. E o estado laico não significa necessariamente, porque a gente está cansado de ouvir algumas pessoas que não são religiosas ficarem reclamando ou levantando essa bandeira de que o Brasil não é um estado laico. O Brasil é um estado laico. Agora, ser um estado laico não significa ser um estado sem religião. Aí é demais, né? O que as pessoas estão querendo tirar a religião do Estado. Isso aí é impossível, porque isso faz parte das pessoas. Então é impossível tirar a religiosidade das pessoas. Aqueles que estão ofendidos com a religião porque morreu parente e Deus não salvou, ou alguma coisa assim, são coisas que elas devem ser separadas, e essas pessoas de um modo geral se julgam muito inteligentes, com a capacidade cognitiva acima da média. Então essas pessoas também com a capacidade de raciocinar, de razão, de apuração e de reflexão maior principalmente do que os religiosos. Então essas pessoas também deveriam saber fazer essa separação. Então, uma vez eu conversando com o Duda, e o Duda chegou até a me perguntar, porque eu tinha citado que
O Duda é o Eduardo Matos, que tem um canal no YouTube chamado Duda 12 Duda. Deve ter outros canais lá também que ele faz coisas paralelas. Mas eu tinha falado para ele que a vitória do Estado laico foi uma das coisas exigidas inclusive pelos protestantes, ou seja, a reforma protestante ela contribuiu para que houvesse um Estado laico, ou seja, até para as pessoas terem inclusive o direito de não acreditar. Por incrível que pareça, essa reivindicação surgiu exatamente nas questões das reformas e das várias reformas protestantes que ela se deu na Europa em vários lugares com níveis um pouco diferentes, semelhanças, lógico, mas alguns com graus de diferenças. Então era esse um dos pedidos, uma das aclamações era essa. Então o Estado laico ele também é uma vitória dos religiosos, por assim dizer. Por mais que você ouça por aí alguém dizer, os que são contrários às religiões vão dizer que não, mas foi exatamente na reforma protestante, isso é inegável, né? Se as pessoas mais honestas que você encontrar por aí, mesmo que não sejam religiosas, vão reconhecer que foi. Então no Brasil nós temos, voltando, né, a imensos problemas de intolerância religiosa, principalmente por evangélicos. Eles são os mais intolerantes, inclusive com outras religiões, com as religiões afro-brasileiras, com os espíritas e com qualquer outra religião que seja contrária à religião judaica cristã protestante professada por eles, né? Isso também é inegável. Eu poderia dizer que 80% da população evangélica tem esse preconceito com as outras pessoas, e a gente sabe inclusive por quais motivos são. O motivo principal é a falta de conhecimento da questão religiosa, a falta de conhecimento de outras religiões, ou seja, a falta de um conhecimento de teologia comparada. Então isso causa problemas entre os religiosos evangélicos e os outros religiosos de outras religiões, inclusive religiões orientais, sem se esquecer que os evangélicos seguem uma religião oriental, né? Eles não seguem uma religião ocidental, ou seja, não seguem uma religião que seja necessariamente ocidental, embora ela tenha se estruturado ocidentalmente, mas o Deus que eles seguem é um Deus oriental. Então seria bom e honesto, né, reconhecer isso. Mas em se tratando de um processo religioso que foi acontecendo durante anos e anos e há milênios, né, já estamos aí com 2 milênios, então nós temos aí uma religião da qual as pessoas são extremamente preconceituosas com outras religiões. E a gente pode lembrar da questão do bispo Sérgio von Helder, da Universal, que chutou a Santa Católica exatamente no dia que se comemora uma data especial, que acho que 12 de outubro, e ele num programa de televisão chutou a Santa, e isso é vilipêndio, né? Haja visto que os cultos religiosos eles são garantidos por lei, né? Como eu já falei também, que o sermão das pessoas, ou seja, o sermão religioso, a pregação religiosa ou o culto religioso, o sermão da pessoa que está proferindo ali, ele é também garantido por lei como uma obra-prima. E eu já disse várias e várias vezes que eu particularmente não tenho nada contra quem desenvolve temas em cima
de assuntos religiosos ou da escritura judaica cristã, a Bíblia, eu não tenho nada contra, porque ele, em cima de um tema, ele vai desenvolver toda uma gama de informações, seja ela boa ou seja ela ruim, mas ele vai desenvolver, isso é garantido por lei também. O que me incomoda é que algumas pessoas trabalhem com isso, vivam disso e condenem quem faz o mesmo processo que ele, ou seja, as outras pessoas. Isso é um preconceito religioso, né? As outras pessoas não podem desenvolver temas em cima da escritura, porque essa pessoa está, de certa forma, blasfemando. Mas você em especial pode fazer, né? Pode vender, pode fazer isso. Então eu critico a sua ação de fazer comércio em cima de uma coisa que você critica em outros. Então é isso que eu critico, mas eu não tenho nada contra quem desenvolve temas teológicos. Pelo contrário, isso enriqueceria o debate religioso, já que você tem argumentos que podem trazer benefícios ou, quem sabe, até malefícios para os outros. O fato é que você tem esse direito de fazer, qualquer um tem, eu tenho, você tem, todos têm, mas você também está passível de ser criticado. E a crítica ela pode ser construtiva ou destrutiva. E aí vai depender do que você faz. Ou você se arrisca nesse campo, ou você não se arrisca. Se você coloca os seus materiais à disposição das outras pessoas para análise, você tem que estar aberto para tudo. Existem alguns covardes, por exemplo, que lançam produtos dessa natureza, ou que tenham a ver com isso, mas eles não são, vamos dizer assim, homens e mulheres o suficientes para poder deixar com que a gente avalie aquilo que ele está falando, ou que a gente ratifique, ou que refute aquilo que está sendo dito, ou que está sendo falado no vídeo, ou escrito nos seus blogs, ou coisa dessa natureza, né? A maioria deles sem fundamento nenhum, sem argumentação e também sem documentação, ou seja, sem as fontes que possam corroborar aquelas ideias, né? Então, quanto a isso, não tem nenhum mistério, né? Eu já disse, então as pessoas têm o direito de seguir suas religiões, inclusive as religiões virtuais, da qual eu critico bastante, né? Critico bastante. Ao contrário do que disse o pastor para um outro líder religioso virtual, que disse que ele não teria direito de criticar as religiões por não ter uma religião, por dizer não ter, embora ele seja líder de uma seita no YouTube, ele diz não ter, mas ele tem e faz parte. Eu acho isso, inclusive, sei lá, uma falha, né? Acho que uma falha do caráter em assumir isso aí, né? Então, beleza. Não assume, mas continua sendo uma religião da qual algumas pessoas são seguidoras e inclusive fanáticas, como a gente sabe muito bem, né? E o pastor disse que ele não teria condições de criticar outras pessoas ou outros religiosos por ele não ter uma religião ou não ter uma própria igreja. Isso é um absurdo, né? Eu me diverti bastante com isso. Por quê? Porque o outro líder religioso virtual tinha plenas condições, como eu disse, né, de moer o pastor, mas ele não tem, ele acaba se perdendo na argumentação ou no frenesi, e ele se perde sempre, como aconteceu num outro debate homérico com outro líder religioso que também aportou no Brasil, aí, vindo de terras asiáticas. E então, o fato de você não participar de uma religião, não ter uma religião, não significa que você não possa criticar ou não possa ver os erros que ocorrem nas religiões.
que são imensos, esses erros são imensos, eu diria, eu não diria absurdamente incontáveis, mas são incontáveis esses erros. Existem acertos? Existem, mas eu queria dizer aqui, deixar bem claro que eu sou uma pessoa livre. Quando eu digo uma pessoa livre, é entre aspas, né? Vivendo nesse mundo material aqui, nós não somos necessariamente livres, mas eu sou livre de quaisquer vínculo religioso, sejam eles instituídos ou sejam eles, vamos dizer, virtuais, né? Eu sou totalmente livre, então eu estou por minha livre e espontânea vontade gravando os vídeos que eu gravo, da forma que eu gravo, fazendo as críticas que eu faço, ou defendendo os pontos que eu defendo, por minha livre iniciativa, minha livre vontade. Não há impedimento, eu não sou patrocinado por ninguém a não ser por mim mesmo, né? O meu patrocinador sou eu, então eu não estou aqui atrás de dinheiro, eu não faço vídeos por dinheiro, não vendo, não tenho vídeos que sejam privados e que você tenha que pagar para assisti-los. São hangouts que eu gosto de fazer no final de semana com os amigos ou com as pessoas que possam aparecer, até com aquelas que possam me contrariar, mas daí as pessoas teriam que ser mais respeitáveis, né? Então, para que você possa refutar, você tem que ser um pouco mais respeitável, até porque eu preciso saber dos seus argumentos, que as coisas que eu peço são os argumentos e as provas, né, das quais essas pessoas teriam para ratificar suas ideias, desde nomes e de interpretação, e eles acabam não aparecendo, porque aí eu acabo concluindo que eles não aparecem por não ter os elementos básicos para que eles possam corroborar suas ideias. Isso eu já disse várias e várias vezes, a exaustão, né? Mas a repetição é a melhor forma de fixação de alguma ideia, né? E então é por isso que eu acabo repetindo várias vezes e insistindo que essas pessoas apareçam com os seus argumentos. Então agora eu vou voltar mais especificamente ao ponto do Hangout de ontem, que foi 16/5/2015, sábado, para quem vai assistir posteriormente. Então uma pessoa, a gente chegou a tratar de um tema relacionado a chip, e a gente tem dito isso já há muito tempo, falando sobre isso, que a própria escritura judaica cristã diz que essas questões elas serão impostas às pessoas que ficarem para trás, ou seja, de acordo com o entendimento religioso, haverá um arrebatamento, né? E esse arrebatamento ele se dará na forma do nosso querido Jesus Cristo, ou Yeshua. Ele viria, né, ter conosco e posteriormente nos levaria para um outro local celestial, logicamente, e isso parece que causa um problema mental, de aceitação, psicológico nas pessoas, que eles acabam, parece-me que não entendem que isso vai ser bom. Você vai deixar essa terra de sofrimento, de dor, de angústia, de maldade, e vai estar com o Criador. E aqueles que porventura ficarem aqui, que estiverem apegados a esse local, são as pessoas que vão ter que prestar contas e tal, e aquela coisa toda. E nós conversamos sobre chip e esclarecemos. Eu disse que não existe nenhuma lei americana que obrigue qualquer cidadão americano ou cidadão que esteja morando na América
no norte da América, ou seja, na América do Norte, especificamente nos Estados Unidos, não existe nenhuma lei que obriga, mas as pessoas insistem de ficar propagando essas mentiras, dizendo que uma lei, que o Obama assinou uma lei, e posteriormente isso mudou do Obama para Dilma, né? A Dilma foi falar no chip, que é um documento que eu já disse, o chip é no documento, como você já tem no seu passaporte, como você já tem no seu cartão de crédito, só que o chip num documento que seria um documento único. Em nenhum momento da entrevista foi falado que haveria chip em corpo humano, em nenhum momento. Só que as pessoas insistem assim. Então eu desconfio de pessoas assim, que insistem em propagar uma mentira, nem que seja ela religiosa. Então, como diz o Luiz Felipe Pondé, né, um filósofo, ele diz que desconfia de pessoas assim. Eu acabo desconfiando também de pessoas assim, que insistem em propagar uma coisa que não é verdade, achando que com isso estão ajudando o Criador, ou que estão ajudando as pessoas. Não, você ajuda as pessoas quando você fala a verdade. As pessoas devem se preparar, as pessoas que são religiosas, que acreditam, devem se preparar? Devem. Mas devem enlouquecer? Não. Já aconteceram outros enlouquecimentos e eu não acho que seja necessário um enlouquecimento eterno das pessoas por conta disso, né? E então ontem, conversando por conta desse chip, o Duda ia falar que em condições extremas, ou sei lá, ele colocaria, eu até interpelei para falar, cuidado com o que você vai dizer, mas ele quis dizer que se fosse para outras questões que fossem sei lá, de saúde, alguma coisa assim, mas mesmo assim eu disse tenha cuidado. Por quê? Porque as pessoas são perigosas nos seus julgamentos, eles analisam tudo, assim como eu fiz um hangout de 2 horas e as pessoas ficaram presas ao brioco, incrivelmente, ao brioco. O brioco, na verdade, briocar significa ficar falido também, né? Mas numa gíria, ou seja, no sentido figurado, brioco significa o orifício anal, né? E no qual uma pessoa ficou insistindo comigo com relação a chip, e eu falei que fiquei um pouco irritado, mas ali fazendo um tipo também, né? E aí eu disse que este chip seria colocado no brioco dele, da família, sei lá, de quem ele quisesse lá. Então é um direito que eu tenho de me defender, né? E além do mais eu sou guerreiro, então em outras circunstâncias talvez fossem outras atitudes, mas eu me defendi das gracinhas do cidadão dizendo isso. E como eu falei, o hangout ficou lá, não tirei essa parte, já estou falando aqui novamente dessa questão do brioco, e as pessoas têm um falso puritanismo, e esse falso puritanismo ele é assim sinistro, entendeu? É sinistro. Então essas pessoas estão proibidas de ir para a academia, porque é o lugar onde eles não podem ouvir palavras que eles consideram de baixo calão. Não deveriam assistir nem o culto do Silas Malafaia, porque eles soltam algumas palavras lá que são consideradas de baixo escalão. Então, palavras de baixo calão não podem ser proferidas por religiosos. Então, por quê? Porque as pessoas têm uma falsa religiosidade, um falso puritanismo, um falso moralismo, um falso legalismo, e isso não ajuda muito. Então isso não ajuda muito. E eu dizendo aqui, eu não tenho nenhum motivo para ficar preso a nenhuma convenção, porque eu não sou religioso, eu não sou pastor, não sou religioso no sentido de religioso de representar alguma instituição. Eu represento a mim mesmo. Eu não represento ninguém, não tenho intenção de ser o pastor de ninguém. Então, por exemplo, se as pessoas que acabam se inscrevendo no meu canal se inscrevem porque acham que eu sou
algum religioso, eu digo que vocês podem se desinscrever. E agora, se vocês se inscrevem porque querem analisar o que eu digo e pensar e tal, e ver se faz algum sentido, aí beleza. Mas se for pensando que eu sou algum líder religioso, está enganado. Eu não sou líder religioso, não sou discípulo de nenhum líder religioso desses aqui. Nunca fui, nunca serei, né? Já fiquei sabendo que um líder religioso disse que eu era discípulo dele. Então já estou aqui deixando bem claro que eu não sou discípulo de nenhum desses cidadãos. Não sou seguidor deles. Já tive muita empatia com alguns deles, e essa empatia agora se tornou antipatia por conta das inverdades que essas pessoas acabam proferindo para enganar a maioria das pessoas que se dizem que abandonaram a caverna de Platão e que saíram da Matrix, né? Mas continuam no buraco da topeira, né? Então fica um pouco complicado medir essas coisas. O fato é que eles continuam sem pensar. Como estavam nas sinagogas, me libertei da sinagoga. Beleza, se libertou, agora você não paga mais o dízimo. Compensação, você tem que comprar alguns produtos para poder fazer a alegria da galera, né? Tem que visitar a loja virtual, comprar produtos. Então, traduzindo, você continua na mesma, né? Você não dava dízimo na sinagoga, mas agora você tem que comprar produtos de outros, dos libertadores de vocês, né? O Salvador de vocês agora não é mais o Salvador judaico-cristão, que se conhece como Jesus Cristo ou Yeshua, mas vocês agora têm um outro Salvador, que é um homem comum, né? Que senta no vaso, ou que faz coisas dessa natureza aí, isso de acordo com a própria boca da pessoa. Dentre outros aí, que são mais malandros, que se aproveitam dessa questão religiosa virtual para tirar proveito das irmãzinhas e coisa dessa natureza. Então, assim, eu não sei onde você estaria melhor, se é no templo religioso ou se é no templo virtual. O fato é que tanto em um quanto em outro você vai encontrar problemas e pessoas aproveitadoras. Então, como eu disse, por conta desse falso moralismo, desse puritanismo falso também, as pessoas ficaram mais apegadas na questão do brioco do que em todas as coisas que a gente tinha falado anteriormente. Então, e brioco todo mundo tem. Eu poderia ter usado uma palavra, sei lá, um pouco mais vulgar, né? Um pouco mais vulgar, mas usei brioco, e isso incrivelmente atinge as pessoas. Você fala 2 horas e aí você fala brioco, caiu uma banda do mundo inteiro. Então as pessoas precisam se livrar dessa coisa. Isso é extremamente prejudicial. As pessoas têm que se livrar dessas coisas. Eu acho que deveriam ter levado isso mais como uma brincadeira do que qualquer outra coisa. Então vocês têm um pastor aí, vocês que são religiosos, tem um pastor Cláudio Duarte, que ele é super engraçado. Inclusive religiosos de outras religiões gostam de assistir, porque além dele ser engraçado, ele capricha no sotaque mineiro para poder enfatizar as coisas dele. Ele fala de sexo, fala de um monte de coisa, e gesticula, faz gestos e tal. Então eu acho que nesse sentido vocês também estariam proibidos de assistir, até porque ele é religioso, ele representa uma instituição religiosa, é um pastor, como ele mesmo diz, deve ter sido intitulado pela instituição da qual ele pertence. E eu sou um cara livre, eu não dependo das convenções para poder falar. Eu sou livre, né? Sou livre, eu estou por minha conta e risco, não estou por conta e risco de ninguém. Não tenho um patrocinador que diz, olha, você não pode falar assim ou não. As únicas coisas que eu represento aqui
são instituição trabalhística e instituição acadêmica, das quais eu não posso colocar em risco essa instituição, porque eu represento no sentido de que você acaba se formando nessas instituições e você, a instituição, você é um espelho dessa instituição, então portanto você não pode colocar em risco dessa instituição. Por isso eu gravei um vídeo anterior, um hangout, em qual eu falei que pessoas não podem simplesmente se tornarem acadêmicos e depois utilizar o seu título de acadêmico ou o nome da sua instituição religiosa para fazer presepadas, recontar a história, negar a história. Os negacionistas, eles negam a história e eles querem ser aceitos como pesquisadores, historiadores, e eles são rechaçados por conta dessas presepadas. Então aqui a gente tem um monte de presepeiros que acham que podem um dia usar um título de uma instituição, ou as regalias, ou as mordomias, ou os privilégios dessas instituições para fazer asneira. E isso eles não podem, e podem ser punidos. E se alguém usar o nome de uma instituição para fazer presepadas aqui, ele sofrerá as mesmas sanções. Então não se pode usar títulos para fazer presepadas. E as pessoas, de uma certa forma, acham que podem ou que poderão no futuro fazer isso. Isso é impossível. Então, como eu disse, eu sou livre para falar, não dependo necessariamente das pessoas, da aprovação das pessoas. E isso eu estou dizendo apenas a título de esclarecimento, e que as pessoas não se sintam magoadas ou se sintam, sei lá, ultrajadas, porque nós já somos bastante adultos, né? Os vídeos que eu faço, acho que até criança de 1 ano pode assistir, que ele não vai se sentir tão ofendido quanto alguns marmanjos, pessoas já adultas, barbadas, que já deveriam ter como eu dizer assim, um pouco, a sua extensão intelectual já devia ser um pouco mais aberta. Você tem que ter a mente um pouco mais aberta também para ouvir coisas e filtrar coisas sem se ofender facilmente, né? Então as pessoas elas agem em público diferentemente do que elas são no privado, e isso é extremamente horrível, extremamente horrível. Então eu aconselho a você não assistir nenhuma palestra do professor Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo também. Não assistir nada do Pondé, não assistir nada de quase ninguém, e talvez até de alguns religiosos você não pode assistir nada, e você tem que se trancar num quarto, porque só assim você poderá se tornar puro, impoluto, livre de todas as contaminações desse mundo, né? O próprio Jesus andou entre pessoas de todos os níveis, e você também não vai poder ler a Bíblia, porque a Bíblia é recheada de adjetivos pejorativos pesadíssimos, cheio de palavras pesadas. Mesmo com as revisões, essas palavras foram amenizadas, elas continuam pesadas. Então está proibido ou proibida de assistir, de ler inclusive a Bíblia, porque vai ser demais para a sua puritanidade. Então eu acho que a gente tem que deixar de ser um pouco hipócrita e focar as coisas em coisas muito mais relevantes, né? Existem coisas mais relevantes de tudo aquilo que eu disse. O que ficou mais evidente foi o brioco, incrivelmente. Mas é isso. Então acho que eu já esclareci. O vídeo ficou grande pra caramba, 35 minutos já vai chegando. Então eu acho que é isso, dá pra esclarecer um pouco, né? E então valeu, muitíssimo obrigado.